Capítulo 578, Conclusão do plano do exército dos 100 cadáveres. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Y. Young Q.C., Bru. Quando se alcança o meio passo do reino núcleo da origem, a fonte espiritual verdadeiro começará a produzir o meio passo da origem verdadeira que, com uma contínua transição, se transformará totalmente em uma fonte de origem verdadeira. A forma líquida da fonte espiritual verdadeira de Zhao Feng se tornou muito pegajosa, como uma massa pastosa. Uma vez que ela se solidificar completamente e formar o núcleo de origem, ele receberá um grande salto em seu poder. No entanto, essa transição era de um processo longo. Com o meio passo da origem verdadeira sendo continuamente refinado e melhorado, a cada ponto de melhora, resultava no avanço do limite da vida. Este foi o requisito para aumentar a intenção de energia mental e o estado existencial. Se o nível de energia mental ou o estado existencial não for alto o suficiente, o processo de conversão do meio passo da origem verdadeira será muito lento e até mesmo pode apresentar gargalos. Por isso há muitos no meio passo do reino núcleo da origem que estão presos nesse limiar por décadas. Com a minha velocidade atual de progresso, poderei avançar para o reino núcleo da origem em uns 2 anos, no máximo, 3 ou 4 anos. Zhao Feng fez um cálculo dado a sua velocidade de progresso. Em teoria, ele não encontraria nenhum gargalo para ele alcançar o reino núcleo da origem. Portanto, sua velocidade de conversão seria muito maior que a dos outros do meio passo do reino núcleo da origem. Apenas pessoas como Lu Tianyi e outros que tinham o apoio de facções 2 estrelas e especialistas do reino vazio espiritual, poderiam ser comparados a ele. Zhao Feng deliberadamente reduziu a velocidade de conversão e concentrou-se mais na compreensão. Quanto mais fortes forem os atributos de leis, mais puro e poderoso será o núcleo de origem quando formado. Zhao Feng atribuiu muita importância à base e fundação de cultivo. Porque uma vez que a fonte espiritual verdadeira se transformar em um núcleo de origem, ela se tornaria o novo núcleo de poder de um cultivador, contendo toda a sua compreensão, poder e intenções. Por exemplo, a fonte espiritual verdadeiro de Zhao Feng está integrada com os atributos de leis da destruição roxa do vento e relâmpago. Comparado com outros especialistas que cultivam em diferentes habilidades, haverá diferenças na compreensão e no poder das leis. Antes de completar a conversão, o melhor será fortalecer meus atributos de leis primeiro. O olhar de Zhao Feng parecia ver a longo prazo. De qualquer forma ele não seria capaz de avançar para o reino núcleo da origem em um curto período de tempo, a menos que ele ache um item estranho que desafie o céu. Então, sendo esse o caso, ele escolheu reduzir seu avanço e seguir pelo caminho de um elite. Em sua mente, Zhao Feng mais uma vez integrou sua consciência no monumento do vento e trovão e começou a compreender as intenções da destruição roxa do vento e relâmpago. O tempo voou e em um piscar de olhos um mês se passou. A compreensão de Zhao Feng na destruição roxa do vento e relâmpago avançou mais um andar, atingindo uns 20 a 30%. Realmente, desde que ele havia deixado as ruínas do Sagrado Roxo pela primeira vez, seu foco principal era a herança do grande imperador do vento e relâmpago. Neste momento, a fonte espiritual verdadeiro de Zhao Feng começou a mostrar diversos traços de ondulações de aura da destruição roxa de vento e relâmpago. Ele então lentamente abriu a mão e um vórtice roxo de vento e relâmpago apareceu, rapidamente formando uma lâmina de destruição roxa, contendo uma aura densa e puramente destrutiva. Shua! Zhao Feng rapidamente dissipou a lâmina de destruição roxa. Mesmo assim, todos no navio sentiam um poder destrutivo que penetrou diretamente em suas almas, deixando-os mortalmente assustados.
Mesmo o líder de templo esqueleto sentiu seu coração acelerar fortemente, não podendo deixar de suspirar. Depois de alcançar o meio passo do reino núcleo da origem, Zhao Feng não se concentrou em converter e acumular o meio passo de origem verdadeira. Em vez disso, ele se concentrou em compreender as intenções das leis. Pois somente reforçando o poder das leis era que, a curto prazo, seu poder de batalha aumentaria. Esta lâmina de destruição roxa já é suficiente para ameaçar soberanos comuns. Zhao Feng ficou satisfeito. Por sua compreensão da destruição roxa de vento e relâmpago estar apenas em 20 a 30%, mas seu cultivo no meio passo do reino núcleo da origem, era razoável dizer que seu poder não é letalmente forte. Mas há um fator que aumentou em muito o poder de sua destruição roxa de vento e relâmpago e este é a aura do reino dos sonhos da Era Antiga. A aura antiga do reino dos sonhos da Era Antiga permitiu que o poder da destruição roxa de vento e relâmpago mais o núcleo da aura de destruição de Zhao Feng se tornasse mais puro e próximo da origem. Provavelmente até mesmo o grande imperador Feng Lei não tinha uma aura de destruição tão pura quanto a de Zhao Feng. Mesmo cultivando incompreensão, Zhao Feng não se esqueceu de entrar no reino dos sonhos da Era Antiga a cada 2 dias. A aura antiga foi de grande ajuda para Zhao Feng, fortalecendo seu corpo e poder de linhagem. Seu poder de linhagem era agora 2 vezes mais puro e poderoso do que quando ele estava nas ruínas do Sagrado Roxo. A aura do reino dos sonhos permitiu, até certo ponto, que sua linhagem retornasse ao antepassado, se aproximando mais de seu estado original. Claro, o efeito do reino dos sonhos não era infinito. Quanto mais seu poder de linhagem e corpo se fortalecesse, menor será o efeito. Para manter ou aumentar esse efeito, apenas era preciso aumentar a quantidade de aura antiga que poderia absorver. Líder de templo esqueleto. Zhao Feng enviou sua consciência para o talão de conta dos 10.000 fantasmas, verificando o progresso do plano do exército dos 100 cadáveres. Mestre, seu plano está completo. Havia um toque de orgulho e alegria no tom de voz do líder de templo. O plano do exército dos 100 cadáveres foi sua sugestão e sua conclusão basicamente é mérito seu. O plano foi concluído. Zhao Feng não conseguiu suprimir a alegria em seu coração. Dentro do talão de contas, 100 cadáveres amaldiçoados estavam alocados lado a lado, todos com o cultivo no ápice do Lord verdadeiro. Finalmente concluído. Zhao Feng soltou um longo suspiro de alívio. A fim de completar o plano do exército dos 100 cadáveres, ele havia gasto uma enorme quantidade de recursos, embora a maioria deles viesse das ruínas do Sagrado Roxo. Pode-se dizer que, sem a terra proibida dos 100 túmulos, ruínas do Sagrado Roxo, ou o líder de templo esqueleto, o plano do exército dos 100 cadáveres não poderia ser completado. Tudo isso foi graças às várias oportunidades. Agora que o plano está completo, o poder da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados subirá para outro nível. O líder de templo estava ainda mais excitado que Zhao Feng. No talão de conta, além dos 100 cadáveres amaldiçoados, estavam os 2 cadáveres venenosos prata escuro, qual estavam lá por um longo período de tempo. Depois de enormes quantidades de recurso gastos neles, eles alcançaram o meio passo do reino núcleo da origem. A aura antiga do reino dos sonhos da Era Antiga também pode fortalecer cadáveres. Esse pensamento surgiu em Zhao Feng, mas logo desapareceu. Como ele só conseguia ficar por menos de 10 respirações de tempo no reino dos sonhos, ele mal tinha o suficiente para si mesmo. 3 dias depois, Zhao Feng estava compreendendo o poder de linhagem da lança imperador do gelo integrada nele. Bru. O navegador dos céus trovão azul começou a emitir ligeiros tremores.
O que está acontecendo? Todos no navio quase caíram, mas logo se endireitaram. Vlup, vlup. Não se sabe quando a baleia em que estavam acordou e começou a nadar lentamente pelas profundezas do oceano. Capitão, a baleia dormiu por mais de 2 meses, então acho que ela está indo atrás de comida. Lowlands Sui disse. Um traço de esperança brilhou nos olhos de todos no navio. Esse grandão finalmente acordou. Zhao Feng revelou um sorriso, como se um peso fosse tirado de suas costas. A razão pela qual ele cultivou todo esse tempo foi para esperar por esse momento. Como esperado, de acordo com o senso comum, as baleias sairiam para comer de tempos em tempos. Se a baleia permanecesse com sua horda, não importava o quão forte Zhao Feng fosse, ele não ousaria fazer nada. A horda continha mais de 100 baleias do oceano sem fim adultas, além do rei-baleia no nível reino vazio espiritual. Tentar fazer qualquer coisa nessa situação era o mesmo que procurar a morte. Esta é a nossa última chance assim que a baleia sair para caçar. Zhao Feng respirou fundo. Depois de se alimentarem, as baleias do oceano sem fim voltariam a dormir por um longo tempo, e seu navio não iria durar por muito mais tempo. Vlup. Vlup. Shua. A ilimitada baleia oceânica começou a se mover rapidamente nas profundezas do oceano. Em termos de tamanho, esta baleia gigante atingiu quase 5 quilômetros de comprimento. Era um dos raros gigantes dos mares. Diante desta última chance, Zhao Feng foi com tudo e até mesmo removeu a restrição de seu olho espiritual de Deus para verificar a situação do lado de fora. A baleia está deixando o grupo. O batimento cardíaco de Zhao Feng acelerou. Por haver uma enorme horda de baleias do oceano sem fim, naturalmente haveria poucas presas por perto, portanto elas devem viajar longas distâncias atrás de comidas. 500? 2,5 mil. 5.000 quilômetros. A baleia gigante se afastou cada vez mais e quando chegou a uns 10.000 quilômetros ela começou a comer. Mais um pouco e começaremos. O coração de Zhao Feng começou a bater mais rápido. Shua. Ele então convocou o líder de templo esqueleto. Mestre, qual é o plano? Vamos apenas forçar a saída e abandonar essas pessoas. O líder de templo sugeriu, mas Zhao Feng balançou a cabeça em negação. Forçar a saída era um plano horrível. O poder de batalha desta baleia era ainda maior do que o Lorde Soberano Glorioso, o Rei Agao Sul. Nem mesmo o corte ocular espacial de Zhao Feng poderia ameaçá-lo. Se eles desistissem do navio, eles não teriam a garantia de permanecerem ilesos. Começaremos agora. Zhao Feng sorriu e circulou seu poder de linhagem para quase o dobro, despertando a arma nível terra, lança Imperador do Gelo, qual emanava um traço de aura antiga das leis da água e do gelo de um Imperador do Gelo da Era Antiga. Então uma camada de água azul envolveu Zhao Feng que, com o líder de templo esqueleto, foram até a parte superior do navio e saíram. O ácido envolto do casco era terrível, mesmo os soberanos comuns não conseguiam sobreviver nele por mais do que algumas respirações. No entanto, Zhao Feng e o líder de templo esqueleto eram diferentes. O líder de templo cultivou o fortalecimento e refinamento ósseo e sua defesa era extremamente resistente à corrosão. Já Zhao Feng tinha seu corpo e força vital no nível de um soberano, além de ter a linhagem de água que era especializada em cura e defesa. Vup. No convés de observação, Zhao Feng e o líder de templo entraram no líquido viscoso. Este último estava prestes a usar o esporão ósseo maligno de extremo yin e criar um canal, mas foi parado por Zhao Feng. Da água ao gelo.
Zhao Feng sorriu, então circulou seu poder de linhagem da água e gelo da lança Imperador do Gelo e lançou suas técnicas secretas de linhagem. Vup! Em um instante, uma camada brilhante de água azul escuro se espalhou por algumas dezenas de metros e envolveu todo o navio. Sua SSSS. Tudo, no raio de uns 300 metros ao redor do navio congelou. Que ideia brilhante! O líder de Templo Esqueleto não pôde deixar de exclamar. Métodos normais não conseguiam parar este ácido digestivo, mas como ele era um líquido viscoso, uma vez congelado, seu movimento pararia. Neste momento, devido à técnica secreta de linhagem mais o da água ao gelo de Zhao Feng, em um raio de uns 300 metros, o líquido viscoso foi diretamente congelado. O primeiro passo está completo.